Olá, nono ano, bom dia, meus amores. Hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre a ditadura militar no Brasil. Hoje vamos conhecer as causas, tá? E os presidentes pelo qual passaram todo esse período aí, tá bom? Lembrando que vai ter muito mais coisas com o decorrer do mês, porque é o nosso assunto do mês de setembro. Então temos aí uma imagem, certo? Da ditadura militar no Brasil. Período em que os militares, né, governaram o Brasil. Foi de 1964 a 1985. Então, esse período aí foi o período dos militares. As características foram falta de democracia, censura, perseguição política e repressão. Então, essas características vão ser assunto da nossa próxima aula, tá? Mas, de antemão, a gente já sabe que teve perseguição política, não teve democracia, ou seja, o outro não era respeitado, e teve muita repressão. O golpe militar em 1964. A crise política se arrastava desde a renúncia de Jânio Quadros, em 61. O governo de João Goulart, 61 a 64, foi marcado pela abertura e as organizações sociais. Estudantes, organizações populares e trabalhadores ganharam espaço, causando a preocupação das classes conservadoras, como, por exemplo, os empresários, os banqueiros, a Igreja Católica, militares e a classe média. Por quê? Porque essa turminha aí que estava se destacando eram os comunistas, os arruados. Por isso que a elite ficou um pouquinho preocupada. Este estilo populista e de esquerda chegou a gerar até mesmo preocupação lá nos Estados Unidos. Gerou tanto que foi parar lá nos Estados Unidos, que junto com as classes conservadoras brasileiras temiam um golpe comunista, tá vendo? Então a galera, os estudantes foi às ruas e foi fight, foi briga, foi confusão, enfim. Tanto é que gerou que foi parar lá nos Estados Unidos, diga aí. Em 64, em março de 64, João Goulart realizava um grande comício na Central do Brasil. O comício era onde os políticos diziam suas ideias, tentavam convencer o povo. Hoje disso não existe mais não. Lá no Rio de Janeiro, né? Onde defende as reformas de base. Ainda nesse mesmo mês, em março de 64, os conservadores organizam uma manifestação contra as intenções de João Goulart. Foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade de São Paulo. Sempre um movimento tinha um nomezinho, tá? Tinha uma taxação. Então, era o movimento dos carecas, dos cabeças raspadas, cabeça preta, Marcha da Família, sempre tinha uma taxação, tá? Em 64 ainda, tropas de Minas Gerais e São Paulo saem às ruas. Django deixa o país e vai refugiar-se lá no Uruguai. Os militares tomam o poder. Em abril de 64 é decretado o Ato Institucional 1, AI. Sempre que vocês ouvirem a sigla AI, é um ato institucional. É algo relacionado a uma lei. Esse aqui foi o AI-1, Ato Institucional 1. Este caça mandatos políticos de opositores ao regime militar e tira a estabilidade do funcionário público. Ou seja, quando a pessoa passa no concurso público, ele é funcionário público. Então, esse decreto aí procurava as pessoas que estavam contra os militares e tirava esse cargo dele de ser funcionário público. Isso daí era uma das perseguições. Temos aí umas manifestações nas ruas, alguns castigos, justamente decorrente dessa perseguição, as pessoas elas tentavam assim ter o seu direito, porque lembram que lá no início do assunto não tinha democracia, então quem não respeitasse sofriam castigos. Os presidentes do período militar. Temos aí Castelo Branco, Costa e Silva, Médici,
Ernesto Geisel e Figueiredo, todos os presidentes do período militar. Temos uma notícia da revista Veja, tá? Todos presos, assim acabou o congresso da ex-UNE, que é a União, né? Com todo mundo preso. Minha gente, olha, os policiais nessa época aqui, os pobres sofriam, viu, minha gente? Porque era sempre confusão, era sempre repressão e detalhe. Os militares tinham muito apoio da alta elite, minha gente, da alta sociedade brasileira. Muito apoio. Tinha um slogan, né, aí no período militar: Brasil, ame-o ou deixe-o. Ó, ou você ama e vai junto com eles, certo? Um errinho aqui, mas tá bom. Ou você ama e junta a causa, veste a camisa e vai junto com os militares que aceitam, então vaza, vai embora. Esse era o slogan. As mulheres aí, ó, eram treinadas também com armamentos para saber atirar, tá? Era a vanguarda popular revolucionária. E a gente encerra a nossa aulinha com as diretas já. As diretas era justamente acabar, certo? Ter uma nova reeleição e tirar toda essa sujeira que eram os militares. Por isso, no ano que hoje em dia, todo mundo tem medo de vir uma nova ditadura militar, uma repressão. Porque isso que a gente viu aqui foi só o básico, ainda vai ter muito mais, sabe? Quando a gente chegar naqueles castigos lá do comecinho da aula, eles vão ficar assim, ó, aconteceu. E aconteceu, galera, aqui no nosso país. Por isso que muita gente tem medo. E também vamos saber o que estava acontecendo em todo o Brasil. Como é que o Brasil viu essa ditadura militar? Como é que foi a ditadura militar aqui para os nordestinos, lá para o norte? Porque isso gerou mais na região centro-oeste, ali, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Mas e o restante do Brasil? Como é que estava nessa situação? Assunto para a nossa próxima aula. Então, não deixem de assistir. Junte-se aqui, dê o seu like e até mais. Fechar aqui o negócio.